Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que é o meu convidado, minha convidada veio para aqui. Estava eu com meus trabalhos, quando entra uma mensagem do Gustavo, né? Luciano, papá, estamos conversando aí, a gente se conhece há muito tempo, e de repente ele solta uma lá no meio. Cara, minha esposa é médica e trabalha com dores. Era um pouquinho, cara. Eu cheguei na idade que dói tudo, né? Falei, pô, se a especialidade dela é dor, eu quero conversar com alguém que sabe de dor. Então foi assim que ela chegou até aqui. Demorou pra gente acertar a data, né? Começamos, chegamos atrasado, né? Mas vamos lá então. O programa só tem 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade. Seu nome, sua idade e o que você faz? Eu sou a Ana Salmazo, tenho 40 anos, cheguei à casa dos 40 aí. Sim. E sou fisioterapeuta e trabalho especialmente no tratamento com a dor. Só de dor? Trabalho só com dor. Especificamente com dor. Nasceu onde? Eu sou nascida em Itatiba e moro lá até hoje. Você nunca saiu de lá? Não, pra morar não. Conheceu onde aquela figura ali? Também lá em Itatiba. De lá também? Somos os dois? Os dois. Como é que nasce Itatiba é o quê? Itatibense. 2 itatibenses? 2 itatibenses, Pô, que legal, sim. cara, que legal. Os dois com trabalho fora, sim. Mas nunca deixamos ali a cidade. Sim. O ritmo do interior é muito gostoso. Então... você tá falando com alguém que vem de lá, né? Mas só que eu já tô estragado, porque eu saí de Bauru com 18 anos, tô com 68, tô completando esse ano aqui. Aliás, esse mês aqui eu completo 50 anos que eu tô na cidade de São Paulo. Olha só. Então eu já sou muito mais paulistano do que paulista, né? Mas lembro com carinho, o ritmo do interior é outro papo, é outra conversa. Sim, realmente é aqui, outro ritmo. Então é gostoso criar filho ali no interior, é outra coisa. Mercado, né? O trabalho ele exige realmente estar fora, mas a vida ali é uma delícia. O duro é você se acostumar. Quando você está aqui no 220, você volta pro interior e cai para 110. Mas essa é a parte gostosa. Duro, cara. Eu sei como é. A gente chega lá, né? Boa. Você tem filhos? Temos um filho de 10 anos. Que legal. Um garotinho. garoto. Ele ouve o Café com Leite? Já mostraram pra ele? Ainda não. Já, ele conhece, adora rock. Que legal. Eu já ouviu o Bohemian Rhapsody, já ouviu tudo lá. Ele é uma figura, viu? Legal, que bom, que figura, né? E é difícil, né? Eu falo que hoje ser mãe, esposa, trabalhar fora, dar conta de tudo, olha, precisamos virar aí os pratinhos. Você tem irmãos? Tenho irmãos. Um? Não, eu sou a terceira filha. Somos em 3 mulheres. 3 mulheres? Sou a caçula. Quer dizer, quando você fala isso, você lembra da tua mãe cuidando de 3? Minha mãe cuidando de 3. Escola para 3, comida para 3, roupa de 3. Você é a caçula? Sim, eu sou a caçula. E a minha família, eu falo que eu acho que eu rompi um pouco ali com as gerações, porque a minha bisavó, ela teve 24 filhos. Cara, é uma família de 24. Ela pariu 24? Ela pariu. Minha bisavó pariu do céu. 24 crianças. Meu pai até fala que ela depois criou dois sobrinhos. Eu falei, mas pai, pra quem tem 24, 2 a mais, não vai nem perceber no meio disso tudo, né? E já pensou uma família que o primeiro filho tem 24 anos de diferença por mais... Caramba! E disso eu vir ali pra minha avó teve 9. Então também ela saiu ali a vida toda dela dedicada também para gestações, para os filhos, para a educação de todos eles. Meu pai, nós somos em 3 e aí eu parei num só. Esse é o padrão, cara. É o padrão. E a próxima geração quer ter um pet. Exatamente. Isso vai dar um problema seríssimo na sociedade. Está se discutindo muito aí, né? Sim. Peraí, vocês vão ficar velhos e vai cair nas costas só dele. Cuidar de vocês dois. Hoje você tem 3 irmãs, né? A mamãe tá com problema, o papai tem um problema, as 3 se viram lá. Tudo ali. Então, cara, isso vai dar um problema lá na frente, eu sei lá. Meu filho já falou, esqueça que neto de mim vocês não vão ter. É mesmo? Minha filha quer, meu filho não quer. E eu falo pra ele, cara, como é que você vai fazer quando você ficar velho? Alguém vai cuidar de você? Isso é problema lá na frente. Sei lá, não gerações. sabe, né? Vamos ver como será tudo. Vamos ver como vai ficar. Como é que era teu apelido quando você era? Aliás, seu pai e sua mãe faziam o quê? Eram médicos também? Não, minha mãe, dona de casa. Meu pai, ele era fiscal da Receita. E, gente, os dois muito inteligentes, muito. Tenho, assim, uma admiração pelos dois absurda. Meu pai, então, ele já trabalhava ali na Receita. Eu lembro que eu era pequena e ele saía para fazer os estudos, para fazer concurso e tal.
E minha mãe também. Minha mãe, ela foi concursada do INSS, ela abriu mão da carreira dela para cuidar de casa, para cuidar das filhas. E aí meu pai, aos 40 anos, ele fez faculdade. Pô, que Ele legal. entrou na faculdade Com aos 40? anos. Legal. Se formou lá em... Ele se formou lá. Em quê? Ele fez Ciências da Computação. Cara, com 40 anos de idade. Com 40 Que idade anos ele de tem idade. hoje? 72, não? Meu, 72. há 30 anos ele fez ciência da computação. Ele é demais, Pô, que assim, legal, eu tenho uma cara. admiração. Minha mãe também super inteligente, então assim, eu acho que essa minha paixão por estudar, com certeza É veio isso. deles. Como é que era o teu apelido quando você era pequenininha? Meu apelido pequenininha? Olha, eu acho que eu não tinha apelido não. Era em Aninha? casa, não, em casa me chamavam de Paula ou Paulinha, né, ali pra minha mãe. Mas o pessoal na escola sempre de Ana. Sempre Ana. me chamando Em casa por era Ana. Paulinha. Em Vamos de casa, Paulinha. Paula. Vamos de Paulinha, que é legal. O que a Paulinha queria ser quando crescesse? Eu sempre quis morar fora do país. Sempre quis morar fora, estudar fora. Mas não sabia o que queria fazer, Não era morar fora. sabia, tanto que eu quis prestar aí turismo e hotelaria quando chegou aí a época de vestibular. Que eu queria explorar o mundo, conhecer. Conseguiu? Estou conseguindo. Acho que os passos estão aí, né? Como é que a medicina surgiu na tua vida? Na verdade, Olha, a fisioterapia. a físio. Como é que a fisioterapia surgiu? Foi assim, eu sempre tive eu nunca consegui me acomodar muito com as coisas, então eu acho que sempre tive essa coisa dentro de mim de buscar alguma coisa diferente, de sempre fazer algo, de mudar, fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que eu sempre até tive dificuldade de ouvir o não, porque eu sempre vi possibilidade em todas as situações. Ana, não dá certo. Dá. Então minha cabeça sempre ali pensando em coisas diferentes. E quando eu tinha 16 anos, eu falei pro meu pai, pai, quero começar a trabalhar. Ele falou, filha, mas não precisa, começa, né, focar ali nos seus estudos. Eu falei, não, eu preciso ganhar dinheiro. E Suas duas irmãs estão trabalhando já? minhas duas irmãs são mais velhas, sim. Você já estava vendo elas? Já estava vendo as duas ali. E eu falei, pai, me ensina a fazer um currículo? Ele falou, não. Eu falei, pai, como assim? Eu não sei nem como preparar, como que eu vou... Porque saiu na época uma vaga para ser professora de inglês numa escola ali de Itatiba. Eu falei, eu vou tentar essa vaga aqui. E ele não me ensinou a fazer esse currículo. Ele falou, se você quiser, você vai lá, pesquisa, veja e se vira. Tá bom, fui lá, fiz. Fui lá, eu peguei a fila da escola, tinha, nossa, várias mulheres, todas, né, imagina, mulheres, eu lá com 16 anos, para tentar essa vaga, fiquei em segundo lugar na classificação. Oh, que legal. E a mulher que pegou a vaga, ela foi embora para Tocantins. Eu falei, graças a Deus, olha o universo aí, conspirando, e comecei a trabalhar. Com 16? Eu acho, com 16. Meu primeiro salário foi eu acho que eu ganhava R$7 a hora. Dei aula, né? Fiz 2 horas no mês, R$49. E eu guardei metade, então eu tinha essa coisa já de guardar dinheiro para conseguir minhas coisas. Qual era a função que você estava fazendo ali? Professora de inglês. Então você era uma escola de inglês, Era uma escola e de você inglês. dava aula de inglês. Aula de inglês. Você tinha uma formação para isso? Você tinha... Eu estudei inglês, Você estudou? estudei em escola, mas Sim. nunca estudei fora do país, nada, então sempre ali. Eu sou uma aluna de escola pública, sempre cresci, sou aluna de escola pública, tenho uma grande admiração por isso. Sim. E meu pai, ele bancava ali as aulas de inglês numa escola à parte, e fiz do limão uma limonada. Então eu estudei, fiz meu melhor e comecei a dar aula com 16. legal. E aí Sim. fui guardando ali meu dinheiro e falei, não, um dia eu vou construir alguma coisa. E aí, como eu queria usar o inglês no meu dia a dia, na minha profissão, eu prestei vestibular para turismo e hotelaria. Falei, Sim. quero usar essa coisa do mundo, vou conhecer, vou viajar. Prestei turismo e hotelaria. Isso lá em Itatiba? Tem essas... Lá em Itatiba. Tem as faculdades disso aí lá? Tem. Lá nós temos a USF. E tem as cidades vizinhas, né? Bragança, Jundiaí, nós temos Que ali... tem demanda para hotelaria e de montão, porque são cidades turísticas São lá, cidades né? turísticas, sim. Na época eu peguei o começo do Enem. Gente, eu fui muito bem classificada. Acho que eu tirei 100 no Enem na época. Então aí eu acho que eu passei em segundo lugar na faculdade. Sim. Fiz a minha matrícula. E quando ia começar a turma, eu recebi um telegrama falando que não teria o curso por número insuficiente de alunos.
Eu fui lá, peguei a minha nota do Enem, consegui ir para Jundiaí, fui para a Unip, consegui a vaga também para turismo e hotelaria e recebi outro telegrama. Falando, olha, não vai ter o curso, não vai ter a turma. Eu falei, ai, Deus, ok, eu entendi que não é pra ir pra essa área, mas eu vou fazer o quê? Eu sempre gostei muito de estudar, não queria ficar parada. Eu falei, ok, eu entendi que eu estou no caminho errado. Qual caminho eu sigo agora? E aquela noite eu rezei tanto, Luciano, que eu acordei, quer dizer, eu sonhei com tudo branco. O jacaré era branco, a casa branca, tudo tão branquinho. E na hora que eu acordei, eu falei, será que é pra ir pra algum curso da área da saúde? E eu peguei o folheto da faculdade, aí eu comecei a ver os cursos. Então tinha lá odonto, que não era pra mim, nunca me vi como trabalhando com isso. Tinha biomedicina, mas quando eu li sobre físio, que na época não era tão conhecido, tão divulgada, me deu aquele calorzinho gostoso. Eu falei, olha, acho que pode sair um bom caminho. Na fisioterapia? Na físio. Conversei com meu pai, ele falou, olha, eu acho que você tem muito mais a ver com a físio do que a própria hotelaria. E comecei a fazer. Na verdade, quando eu fui para a faculdade para fazer essa troca de curso, a secretária me falou assim, olha, Ana, você quer fazer um curso diurno, mas pela manhã eu só tenho uma vaga disponível e é no curso de fisioterapia. Falei, olha, o universo conspirando, eu amo o tudo. universo, eu acho que ele, Luciano, eu sou bem assim, o universo ele aponta o caminho, e ali eu acho que a gente tem que estar atenta, porque é passar e fisgar, sabe? Falei, é isso o caminho. Então tá, comecei, mas meu coração ainda na dúvida se eu estava no caminho certo, porque eu queria usar o inglês. Como assim? Estudei tanto tempo, adorava dar aula, porque a nossa escola ali, nós tínhamos muitos alunos que não tinham condições. A gente, é uma delícia ensinar, e você ser capaz de mudar a vida de alguém pela educação, isso, nossa, não tem preço. Então meu coração ficava assim. Então eu fazia a faculdade pela manhã, eu chegava em casa meio-dia, 2 horas da tarde eu ia para a escola, estudava até as 10, dava aula até as 10 horas da noite. Estudava das 10 às 4 da manhã, para levantar às 6, para ir pra faculdade. Com que idade? 17, 18? 18. E aí, fazia. Meu pai falava assim, você precisa dormir. Eu falava, não, pai, preciso dar conta. E sempre estudei muito. Eu não tinha como ficar no laboratório da faculdade estudando anatomia, porque eu precisava trabalhar. Eu desenhava todas as peças, marcava e fazia o negócio acontecer. E aí, eu acho que eu terminei aí a faculdade com 10 em quase todas as médias. Então, assim, mas quando você começou a fazer a faculdade, você se encontrou ali? Não. Você continuou na dúvida de que Continuei aquilo na era o dúvida. negócio? Continuei Você não na se apaixonou dúvida. pela... Era tudo muito novo pra mim. Então, assim, começar a estudar sobre corpo, e era isso, eu não enxergava. Eu acho que essa é a palavra. Eu não enxergava o meu futuro, assim, sabe? Porque para mim as coisas precisam ser claras, as coisas elas vão aparecendo, assim, os caminhos vão surgindo, e eu não enxergava. Então eu não sabia onde aquilo ia dar, não sabia como eu ia trilhar meu caminho. O fato da tua função ter que botar a mão na pessoa, isso te... Eu fui aprendendo, não. Então, mas isso não era um impeditivo, nada, porque Não. eu vejo coisa assim, tem função. Hoje em dia, então, com o digital, cara, eu não vejo ninguém. Eu trabalho a muito distância, estão lá. Outras funções, eu sou obrigado a interagir com a pessoa atrás de um balcão. E tem funções em que eu sou obrigado a botar a mão na pessoa. Eu vou agir junto com a pessoa, né? E tem gente que, cara, não gosta disso, não gosta desse tipo de coisa. Isso não foi um problema. Não, eu fui aprendendo, eu fui respeitando. E é gostoso também cuidar das pessoas. Eu fui aprendendo tudo isso, mas é isso. Meu coração falava, gente, E o inglês? Onde que vai dar isso daqui, né? Como eu estudei tanto tempo, consegui tanta coisa com ele. E aí me formei, precisei abandonar as aulas para começar a me dedicar a físio. E eu lembro que na época eu comecei a receber meu seguro-desemprego. Meu seguro-desemprego terminou em abril. E a sala de aula, como ela sempre me encantou, terminou em abril. Em maio eu consegui uma vaga no Senac de Jundiaí para dar aula de anatomia e fisiologia.
Então voltei para a sala de aula. E aí foi muito bacana, porque o salário que eu ganhava ali, eu comecei a pagar minha pós aqui em São Paulo. Eu fiz minha pós em quiropraxia, foram 2 anos de formação. Tá. E era transmissão direta, sabe? O que entra, sabe? Sim. Era isso, o salário que eu ganhava Sim. no Senac servia para pagar minha pós aqui. Você estava o quê? Com 20, 21? Super nova. Aquele ogro não tinha aparecido na sua vida ainda? Não, Já tinha? Na verdade, ele me pediu em casamento no dia da minha apresentação de mamografia na faculdade. Caramba! Eu falei pra ele, você não poderia ter escolhido um dia menos assim? Intenso, né? Pô, é muita emoção no mesmo dia lá, né? Legal. Então é isso, eu pagava minha pós aqui. E aí foi super interessante porque após a instituição trouxe um curso com um fisioterapeuta americano, o Luke Bongiorno. Ele é o fisioterapeuta das celebridades. Então ele é o fisio do Bruce Springsteen, ele faz a turnê com o Bruce, com o Meryl Ele veio Streep. aqui? Ele ia ficar 6 meses aqui no Brasil. Tá. E era um curso de formação específica relacionada ali a alguns pontos de dor, como tratar dor. Ele é quiropata? Não, ele é físio. Físio, tá, ok. Então, ali no rol dos pacientes dele, nós temos Tom Cruise, Meryl Streep, como eu falei, ele faz a turnê do Bruce Springsteen. E cada módulo, nossa, era um absurdo. E eu não tinha nem perto ali chances de conseguir fazer uma formação dessa. E faltando o quê? 15 dias. Por quê? O que era? O que pegava? Não, era muito cara a formação. Era caro. Então, assim, cada módulo era um absurdo. Imagina, a pessoa tinha dinheiro para pagar após, ponto. Sim. Não tinha como arcar com aquilo tudo. Sim. Então, imagina, eram 6 módulos, né? Cada ali com valores exorbitantes. Não tinha essa condição, não. Faltando 15 dias para o curso, o diretor da instituição chegou para mim e falou assim: Ana, eu preciso muito da sua ajuda. Ele falou: eu tô sem tradutora pro curso. Falei: Deus. Lá vem o universo. Ai, universo, eu te amo, muito obrigada. E é isso, Luciana, eu fiquei 6 meses com o Luke aqui. Fez todos os módulos? Fiz todos os módulos, traduzi todos eles. E o Luke, ele foi um grande professor para mim, porque ele me ensinou o toque. Sabe? O toque de como chegar no ponto específico da musculatura, como chegar nesse ponto de dor, como sentir, como liberar, como avaliar, raciocínio clínico. E foi muito bacana porque estar ali traduzindo o curso com ele, então eu repetia muito para os alunos. Eu tinha que ter esse dinamismo na cabeça dele falar em inglês, eu repetia e traduzia em português, era muito dinâmico. Mas depois ali, enquanto os alunos praticavam, ele me ajudava. Ele falava: Ana, vem aqui que eu vou te ensinar, é assim que funciona. Ele foi assim, espetacular. Foi uma escola. Você foi a pessoa que, sem pagar, a que mais tirou proveito do negócio. Que legal. Por isso que eu falo, aprendi a fazer um belo suco com os limões que eu tinha ali nas mãos, Luciano. Então eu fui... Só que isso aconteceu logo que eu me formei, em 2008. Então hoje quando eu vejo essas técnicas que as pessoas divulgam, liberação de gatilho, fazer agulhamento seco, são coisas que eu aprendi com ele lá em 2008. Então eu já aprendi, eu coloquei a mão na massa, sim. Eu não sei o que é diferente. Sim. Eu não cheguei a praticar a física convencional, não sei como é. Você já foi para um nível... Quando você pegou tua pós, o que você fez? Vou montar minha firma, vou clinicar. Chama clinicar? O médico vai clinicar. O fisioterapeuta vai o quê? Sim, ele também. Fisioterapia? Não, ele também vai clinicar. O que você resolveu fazer? Eu comecei a fazer os meus atendimentos lá em Itatiba. Mas de forma independente? Ou você foi trabalhar em algum lugar? Eu comecei a trabalhar numa clínica de um cardiologista. Então, Luciano, lá na minha cidade, isso foi muito diferente, porque o físio, ele trabalhava dentro de uma clínica de fisioterapia. Sim. Né, eu acho que eu me lembro que eram alguns gabinetes, né, enfim, vários pacientes ao mesmo tempo. Então, eu já comecei a trabalhar de uma forma diferente, fazia o atendimento só um paciente, e isso dentro de uma clínica médica. Isso não existia, né? Então realmente foi algo ali bem diferente. E aí, estudando, ainda na minha formação, eu vi que existia um ponto na musculatura, entre a segunda, né, entre mais ou menos quarta e quinta costela, que tinha uma relação com a arritmia cardíaca. E aí aquela pulguinha já veio na minha cabeça, eu já comecei a
pensar em algumas possibilidades. Eu falei assim, nossa, será que então se eu inativar esse ponto, a gente consegue inativar mesmo uma arritmia, a gente consegue ter esse resultado? Fui lá no cardio, falei, doutor, achei um ponto relacionado à arritmia cardíaca, vamos experimentar nos nossos pacientes? Então nós pegamos os pacientes da clínica que tinham sim arritmia, pacientes com Holter antes da aplicação. Sim. Aí eu entrei em contato, você não pensa, entrei em contato com o pessoal da USP de Pirassununga, porque eles tinham equipamento de termografia. Já tinha lido alguma coisa que estava surgindo a respeito. Mandei mensagem, né? Vai lá, tenta ligar, consegui contato com eles. Falei, olha, estou pensando em fazer um estudo sobre esse ponto cardíaco. O pessoal da USP veio para a clínica, lá em Itatiba, para tirar a foto desse ponto. Inativei e nós tivemos pacientes que zeraram a arritmia cardíaca. Nós fizemos o Holter depois e deu super certo. Como é que você achou esse ponto? Estudando. Você estudou? Você achou literatura que falava a respeito? No meu curso fui lá, eu identifiquei um desses pontos, eu falei, nossa, e aí é que eu falo, a minha cabeça ela começa a pensar numas coisas e dá certo, né? Fui lá, esse papo aqui tá começando a ficar esotérico, o que é muito bom. Olha, eu falo que eu tenho uma ligação Não, isso que você tá falando pra mim é tudo. ciência, é pura ciência, cara. Vamos testar, vamos ver se funciona e pelo que você tá me contando, você testou, deu certo, você repetiu isso, deve fazer até hoje e dá resultado, medido pelo cardiologista Holter, e tudo mais, pelo Holter, né? Sim. E aí? Então assim, eu sou uma grande buscadora, eu não paro, então assim, tô sempre ali, trazendo coisas, pesquisando, eu falo que quando eu sou picada por uma informação, rapaz, eu perco o sono por vários dias. E vai estudar até isso, conseguir legal. estudar e chegar nessa... E eu lembro que na época, eu ainda estava fazendo um curso de acupuntura auricular, e eu cheguei na clínica, que eu fazia um pouco desses atendimentos lá, e eu lembro que o médico que atendia, ele chegou com uma olheira, assim, com a cara. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, você não dormiu, né? Ele falou, não, Ana, tô dormindo tão mal esses dias, não tô dormindo muito bem. Eu falei, doutor, vamos lá, vamos experimentar, vamos fazer uma acupuntura. Ele falou assim, não acredito nisso. Isso não é pra mim. Não acredito. Não, pode atender seus pacientes aí, mas eu não acredito muito. Falei, doutor, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Mas o que custa? Ele foi. Aí no dia seguinte, ele chegou com uma cara tão boa. Eu falei, doutor, carinha boa hoje, né? Ele falou, não, eu dormi a noite inteira. Eu falei assim, é mesmo? Ele falou assim, Foi auricular? Mas fiz. Aí, aquela que você sai com as coisinhas. Aí ele falou assim, dormi tão bem. Eu falei, doutor, tá vendo? Ele falou assim, não, mas é que foi o remédio que eu tomei. Eu falei, tá bom, tudo bem. E aí ele começou a me encaminhar aos pacientes, porque ele foi vendo também os resultados nele. E aí, nesse mesmo ano, Luciano, então por isso que eu falo que eu tenho aí uns anjos na minha vida, esse mesmo instituto trouxe, então acho que não, já estávamos em 2009, trouxe um australiano. Ele trabalha com neurociência especializado em dor, que é o David Butler. Ele trabalha com mobilização neural, ele tem vários estudos em relação à dor. Ele esteve no Brasil somente essa vez, somente em 2009, e eu traduzi os cursos dele também. Então eu traduzi tanto mobilizando a dor e explicando a dor, que foram os cursos que ele deu aqui, e outro professor. Então assim... a dor caiu no meu colo, sabe? Entendi. Eu ia te perguntar como é que você chegou na dor, né? Então foi assim, foi eu um acho presente. que eu fui escolhida, né? Porque isso tudo foi chegando até a mim, eu fui abraçando, eu fui colocando em prática com os pacientes, e aí eu fui ganhando toda essa paixão para trabalhar com os pacientes com dor. Eu me lembro de uma paciente em Itatiba que ela ficou 3 dias na Santa Casa, tomando morfina por conta de uma dor abdominal, e era especificamente um ponto muscular. A dor que ela estava naquele momento era uma dor muscular. Então, com toda essa base que o Luke me deu, de investigar, de tratar, gente, era nítido ali o que era. Inativei o ponto nela, não demorou assim nem 10 minutos. Foi muito rápido. Eu não tive nem coragem de cobrar dela, porque imagina, tava ali tão...
E aí, Você apertou um botão e tirou a dor dela. assim, foi impressionante a resposta que ela teve. Porque Estamos- foi isso, foi bem muscular, sabe? Foi bem pontual. Estamos altamente esotéricos aqui. Tá ficando bom isso aqui. Eu vou te especular aqui agora. Vamos falar da dor. Vamos falar da E dor? aí ela melhorou. E aí eu sei que na semana seguinte veio o marido dela conversar comigo. Ele falou assim: Ana, você por acaso não poderia me benzer igual você fez com a minha mulher? Falei, olha, bem que eu gostaria, mas não é esse o trabalho que eu faço. É que ela tinha uma dor específica, né? Era bem muscular, eu só inativei o ponto, é que foi muito rápido. Então aí minha paixão pela dor só foi crescendo, e aí eu continuei minhas especializações. Na sequência eu fiz formação em RPG, trabalhei com bastante tempo com postura, e aí eu caí numa especialização que é espetacular, Luciano, que eu comecei a estudar a somatização da dor. Como as questões emocionais acabam repercutindo Sim. ali no corpo, e aí Aí explodiu a cabeça. foi muito bom, foi muito bom. Ana, o que é dor? A dor é uma resposta, ela é uma resposta do seu corpo por algum sinal. Então a gente tem uma dor mecânica ali, então se você colocar a mão em cima de um prego, você vai ter ali um estímulo e seu corpo vai ter uma resposta de dor e você vai tirar a mão como reflexo. Mas como ela é uma resposta, então você vai receber esse estímulo, o teu corpo ele vai interpretar e a dor pode ser uma resposta, mas ao mesmo tempo isso pode vir associado com insônia, depressão, ansiedade, vem tudo misturado. E o trabalho da somatização é você trabalhar, essa técnica ela trabalha em cima dos 5 níveis de Reich. Então é isso, eu vou trabalhando com as vias sensoriais. Quando a gente trabalha, por exemplo, quando você conversa com alguém que trabalha com a parte de psiquiatria e vem mais, né, mas acho que até fugiu a outra palavra, tem uma outra, me fugiu agora. O poder da mente realmente no nosso corpo. Sim. Né? Então, às vezes a gente tem ali o trabalho do psicólogo que vai ajudar o paciente nesse processo, mas o meu trabalho ele é totalmente corporal. É como o corpo ele lida com essa situação, como o corpo ele fica diante dessas questões, e aí as respostas são muito bonitas. Então, posso te contar um caso, como que isso se manifesta? Por favor, tudo que a gente quer aqui é isso, eu ouvi. Porque o nosso corpo ele funciona assim. Imagina você pequenininho, brincando na casa da tua avó, e entra um ladrão na casa da tua avó. Então vai ali um momento de tensão, de pavor, de desespero. O teu consciente ele vai guardar ali aquilo que... Aquela emoção do momento, né? Aquela situação. Você vai lembrar que você estava na casa da avó, as pessoas que estavam, você vai lembrar da cena, do fato. O inconsciente, ele vai guardar todo o resto. Ele é sensorial. Então ele vai guardar a fisionomia, a disposição dos quadros, a cor do carpete, o cheiro do bolo no forno, o barulho. Ele vai guardar tudo isso e armazena numa caixinha. E ele fala assim, olha, aqui o Luciano passou muito mal. Registro, informações. Aí, sei lá, anos depois da tua vida... Você sente aquele cheiro em algum lugar? Pode volta ser. Tudo. Pode, é isso. Aí, sei lá, você tá na escola e aí um garoto veio pra brigar com você porque você tava de olho numa garota. E aí, de novo. Então, vem a situação, você lembra, nossa, um dia eu briguei na escola, aquele garoto quase bateu em mim, eu quase apanhei, enfim, você vai lembrar da situação. Mas o teu inconsciente, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todo o restante, todas as informações. Então, de novo, todo sensorial, guarda numa caixinha. E o que geralmente o inconsciente ele faz? Ele vai pegar as duas situações. Olha, o Luciano ele passou mal nessas duas situações aqui. Então, deixa eu ver o que é que nós temos em comum, porque eu preciso protegê-lo. A minha função é de proteção. Então, ele vai lá, ele vai buscar, vai ver, tipo, joguinho de 7 erros, vai lá buscando. Aí ele fala, achei. Eu vi aqui que o ladrão que entrou na casa da sua avó, ele tinha uma camiseta preta com um embleminha amarelo. O garoto que bateu nele, olha, ele também estava usando uma camiseta preta com embleminha amarelo. É isso.
Camiseta preta com emblema amarelo, perigo. Desconforto, mal-estar, toda aquela sensação ruim. É isso que o inconsciente ele interpreta. Uhum. Aí, você vai começar a trabalhar numa empresa. Que uniforme da empresa? É uma camiseta preta com o logotipo amarelo. O corpo, ele reconhece e ele pode começar a apresentar sinais de taquicardia, de desconforto, ansiedade, às vezes dor. Ele vai começar... E eu conscientemente eu nem percebi não faz ideia que era aquilo. Você não faz ideia. E aí, essa prática da somatização é justamente isso. Eu vou trabalhando com as vias sensoriais e às vezes o paciente ele vem trazendo algumas lembranças, ele pode trazer algumas emoções, ele pode trazer algumas respostas corporais. Eu me lembro muito de uma paciente bancária com crises de ansiedade, com dor no peito, e ela sentia tudo isso à noite. Ela falava assim: Ana, eu sinto uma dor que eu não sei explicar o que é, mas é uma dor no peito, uma sensação de desespero. E aí eu comecei a trabalhar com ela nessa via da somatização, e eu comecei a trabalhar com cores. Então, assim, ela com os olhos fechados, eu passava algumas cores nos olhos dela, e vou colocar aqui algumas. Verde. Então eu colocava a luz verde nos olhos, não verbalizava, né? Só deixava ali ela sentir. Ela falava: parece que eu tô enxergando a luz verde. Que lindo, ai, que tranquilidade, sensação de paz, natureza. Ai, coral, que cor linda, adoro esmalte coral, adoro maquiagem assim. Vermelho, ai, que lindo e tal. Azul, nossa, eu adoro azul. Gente, Ana tá me dando medo. Ana, que engraçado. O que? O azul? O azul tá me dando medo. Falei, é mesmo? Ela falou assim, tá me dando medo. E ela começou a ter um pouco de taquicardia. Aí ela sentiu aquele mesmo desconforto que ela sentia à noite. Ela falou: Ana, é exatamente isso que eu sinto. E isso só foi piorando durante a consulta. Então isso foi aumentando, foi ganhando grandes proporções. E aí quando nós encerramos o atendimento, ela falou assim: Ana, senti tanto medo quando você me colocou aquele azul. Eu falei assim: é mesmo? Ela falou assim: eu nunca senti esse medo antes. Eu falei: tá. Ela falou: mentira. Eu já senti esse medo quando o banco foi assaltado. Ela era uma bancária. E ela falou assim: Ana, se eu te contar, você não acredita. Ela era a primeira gerente ali na porta, né, na sequência ali do banco. Então quando o ladrão entrou, ela foi a primeira a ser pega. Então ele engatilhou a arma e ela falou assim: Ana, ele estava de calça social e camisa azul. A camisa que ele estava usando era azul. E ela falou assim: eu não conseguia desgrudar os olhos da camisa dele. Então é uma forma que o corpo associou e estava trazendo todo esse desconforto. Então a somatização ela vem para esse lado. Qual foi o gatilho na hora desse atendimento que te levou a botar uma cor no olho dela? Não, então assim, isso é totalmente... Então poderia ter sido com qualquer fim. Então assim, eu não sei falar, eu vou colocar o azul para chegar nisso. Não, eu não digo, eu não tô nem dizendo qual cor, tô dizendo o seguinte: você tinha uma porção de técnicas para usar com ela, né? Você podia falar: deita aí que eu vou te dar uma cutucada. Porque o que te levou a falar: eu vou botar um azul não, vou botar uma cor no olho dela? Isso vai dependendo muito da parte clínica ali, como eu vou sentindo o paciente, porque, Luciano, quando eu começo a fazer algum acesso no paciente, faço 3 sessões mexendo puramente na parte física, o paciente não responde, não tá ali. Quer dizer, você está botando a mão nele, você vai fazer uma pressão, vai torcer alguma coisa, vou trabalhar, vou estimular, vai mexer, tá. Mas se ele não responder... Então, mas ele tá se queixando, né? Olha, tô com uma dor em tal lugar, vamos ver esse cotovelo aí. Tá. Se não tiver resposta, você fala: tá em outro lugar. Tá em outra não via. Tá aí. Exatamente. E é isso, é totalmente perceptível, né? Eu vou ali sentindo o paciente, por isso que é importante a avaliação, entender o que o paciente ele apresenta, para saber qual linha que eu vou seguindo com ele. E aí, na verdade, eu vou fazendo... hoje a minha consulta ela é o paciente como um todo, né? Então esse trabalho da somatização ganhou muito espaço. Então, gente, umas respostas muito lindas dos pacientes. E eu fui fazendo isso, eu fui trabalhando, eu fui tratando. E eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa clínica em Jundiaí. Ela falou assim: Ana,
o seu trabalho combina muito com o trabalho do médico que a gente atende lá. Eu acho que você deveria conhecer o trabalho dele. Porque tudo isso, Luciano, eu fazia em Itatiba. Sim. Tá? Então, assim, eu fui atendendo os pacientes ali, as respostas foram acontecendo, mas ali. E pra mim, tudo certo. O meu mundo tá ali, né? O meu mundo estava ali e tudo bem. Nunca pensei em expandir isso e também nunca imaginei, Luciano, que isso pudesse ser um trabalho diferente. Porque como eu saí da faculdade, já comecei a fazer tudo isso... Para você ter mais gente fazendo. Exatamente, eu não tinha essa ideia do que eu estou fazendo é diferente. Nunca tive essa percepção. Mas eu já tinha a percepção de, olha, eu estou fazendo um trabalho que é muito legal. Um trabalho que as pessoas estão respondendo muito bem. E fui para Campinas, conheci o trabalho dele. E acabei... e comecei a trabalhar na clínica lá de Campinas. Então eu ficava meio a meio, né? Um pouquinho ali em Itatiba, comecei a trazer, né, fazer esse trabalho em Campinas. E aí em 2017, eu consegui fazer minha formação em dor em Harvard. Em? Harvard. Você foi para Harvard? Fui para Harvard. Meu pai do céu, que legal. Você foi foi fazer assim, o que lá? Eu fui fazer minha atualização clínica em dor. Então quando eu vi a minha formação, quando eu vi essa formação lá, e o Gustavo, ele foi um grande incentivador, porque ele tinha estudado lá em Babson, acho que 10 anos atrás, e onde ele falou assim, um dia eu vou te levar para lá, um dia você vai. Então realmente 10 anos depois fiz minha formação em Harvard, em dor. E aí, Luciano, foi um espetáculo, porque quando eu cheguei lá e eu vi um crachá no meu nome escrito Harvard ali, eu falei, gente, é verdade isso. De Itatiba para Harvard? De Itatiba para Harvard. Era muito maluco na minha cabeça. Né? Como assim, gente, que legal. Então, sabe quando você vai andando com aquele crachado, tipo, meu Deus, ele encaixa muito bem aqui, combina com a minha roupa. Sim. E foi muito mágico, assim, porque quando eu comecei a ouvir a doutora Carol, ela... que tem vários artigos, foi uma das primeiras médicas mulheres a fazer toda uma revolução ali no tratamento da dor. Então, quando eu sentei, comecei a ouvi-la, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, eu não acredito que eu tô aqui. Sabe quando as vozes vão aparecendo na tua cabeça? Não acredito, meu Deus. Aí a outra voz falava assim, você tá entendendo tudo que ela tá falando? Sabe? Uma coisa muito legal, assim. E... ela era a única fisioterapeuta do grupo e lá eu conheci um médico, o Dr. Raul Cortez. Ele foi meu companheiro de turma. Então ele é colombiano, ele fez a especialização dele já em Nova York e acabou ficando lá. E hoje ele é diretor clínico do Mount Sinai, lá de Miami. Então assim, eu comecei a ter contato com pessoas, eu falava, gente... Não, é muito legal. Então, tem uma coisa que é fascinante aí, que é a seguinte. Você começou falando da fisioterapia, e aí você começou a viajar. Você foi para, não sei o que, na orelha, você falou de quiropraxia, que tem muita gente que diz que isso tudo é pseudomedicina, que essa coisa é conversa, é papo furado. Sim. Não vem com essa agulhinha não, que isso é papo furado. Exatamente, sim. E aí você tira uma carteira de Harvard e pão, e joga na mesa. E aí dá um nó na cabeça, porque como é que eu vou argumentar agora se ela fez Harvard, né? E vamos falar um pouquinho dessa coisa toda, porque tem uma tremenda discussão. Bom, eu tenho as minhas dores, né? Minha coluna é um pupurri de porcaria, né? Então tem de bico de papagaio a L4, L5, sem disco ressecado, aquela conversa toda. E minha vida virou um inferno, né? Eu tenho dores aí que é o dia inteiro doendo. Eu acordo de manhã, quem me acorda é a dor, né? E já fiz de tudo, tentei de tudo. Já fiz de mocho, o que você puder imaginar. Fiz de tudo aqui, né? Fisioterapia, de tudo que você puder imaginar. E nada passa. E tem uma coisa dessa dor que é o lance de eu ir num médico que é alopata que fala? Como é que é? Um alopata, sim. Né? Eu vou nele, faço todos os exames, faço as chapas, faço a tomografia, ele vem, examina tudo e fala, olha aqui, ó, clinicamente você tem isso. Muito obrigado, doutor. Como é que passa a dor? Vai emagrecer, vai nadar, e não adianta.
faço e não adianta. Então, e aí o que acontece? Acaba eu tentei, da última vez eu tentei fazer, eu fiz 6 meses de Pilates. Certo. Pô, Que é excelente. cara, e eu sofri barbaramente 6 meses. Do primeiro dia ao último dia eu sofri igual. É mesmo. Eu sentava pra fazer aquele negócio e, cara, ele não evoluía e era uma dor terrível. E, cara, um dia eu falei, cara, não tem sentido isso aqui. Sofrer desse jeito, não é possível, né? Cara, vou ver se eu faço uma aplicação, aquela coisa toda. Então, em um determinado momento, eu olhei para aquilo e falei, cara, esses caras não sabem do que eles estão falando. Eles estão olhando para um exame, eles estão me botando numa categoria que é parecida com um monte de gente, estão mandando eu fazer coisa que todo mundo faz, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo. O exame que ele me faz, ele está me enxergando como eu estou tentando categorizar esse cara num lugar, ele está ali e deve funcionar com ele, que funciona com todo mundo. E me parece que não é assim. Luciano, trabalhar com a dor é muito mais do que isso, tá? Porque uma coisa é a estrutura, tá? Sim. Então vamos pegar ali a estrutura da coluna, e quando a gente fala de estrutura, se pensarmos em puramente mecânico, né, ali, biomecânico, é como se fosse a estrutura de um carro. Sim. Né? É tudo igual, né? Ou se você pegar o mesmo modelo, é isso daqui. E a dor não funciona assim. A dor, por isso que é importante você investigar, você entender realmente o caso de cada paciente. Por quê? Porque a história de vida de cada paciente vai repercutir no corpo de uma forma diferente. Quer dizer, mesmo que a lesão seja a mesma, mesmo que a reage de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, assim, estrutura. O nosso corpo, ele é capaz de lidar muito bem com as alterações posturais. Sim. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma artrose, um bico de papagaio, o nosso corpo, ele tem condições dele conseguir se readaptar, tá? E aí, o Butler, que é esse que eu falei para você, do australiano, que ele faz esses trabalhos em dor, ele fez um estudo justamente para mostrar isso. Ele pegou uma população masculina de uma cidade, fez uma ressonância em todos eles, e antes de fazer o exame ele falou assim, deixa eu ver quem tem dor. Então, sei lá, de 100 homens, 20 tinham dor. Quando ele pegou a ressonância, mais de 80 tinham hernia de disco, bico de papagaio, e não tinham dor. Só 20 tinham. Então, Luciano, a dor não necessariamente ela vai estar associada com alteração física, mecânica, tá? Então, entender o paciente nesse processo é muito delicado. Então, assim, um caso muito, muito bonito também que eu avaliei foi uma paciente de 78 anos que chegou para mim falando assim, Ana, eu estou com artrose no meu quadril. Tô com muita dor, comecei com dor no lado direito e depois minha dor foi pro lado esquerdo. Tá. Quando que começou essa dor? Foi o ano passado. Começou ano passado, comecei com essa dor e sei lá, foi lá para janeiro, em julho começou a dor do lado esquerdo. E quando ela foi procurar um médico, ela falou assim, olha, ele me falou que a dor que eu estava sentindo no quadril era por conta da minha idade. Ela falou assim, mas doutor, se a minha outra perna tem a mesma idade, por que a outra perna não dói? Aí disse que um pouco, né, desconversou, mas como ela começou a sentir dor na perna esquerda também, ela voltou lá e falou, tá vendo? Olha só, viu? Sim. Agora temos as duas pernas com dor, viu? Era por conta da idade, e é isso. É isso. Não tem o que fazer. Bom, eu ouvi isso, tá? Então é isso. Eu já ouvi isso. Olha, ó, fica aí, vai segurando porque tá solidificando. Uma hora vai solidificar, vai ficar tudo igual e vai parar de doer. Faz 5 anos que eu ouvi isso aí. Entendi. E só piora, né? E aí, na história da paciente, então olha como é gostoso ouvir e conseguir conduzir o paciente nisso tudo. Eu falei pra ela assim, a senhora já teve essa dor antes? Ela falou, não, nunca tive. E ela era super ativa. Ela falou assim, apareceu do nada. Tá. Mudou alguma coisa na vida da senhora? Em janeiro do ano passado, começo do ano passado, alguma coisa? Ela falou assim, eu perdi meu marido. Eu falei, interessante. Então, foi depois dessa perda dele que a senhora começou a sentir dor? Ela falou assim, E lá pra junho, julho, que foi quando a senhora começou com a outra dor, aconteceu também alguma outra coisa? Ela falou, eu perdi meu filho. E aí ela usou uma frase assim, eu já não sei mais caminhar sem eles. E o que é que nós usamos para caminhar? Quadril. É eixo.
é estrutura. Uhum. Né? Então, assim, e é muito delicado lidar com isso. Né? É muito delicado você conduzir e ajudar o paciente em todo esse processo. Porque é isso, é um olhar além da mecânica. Né? É você entender tudo isso, ajudar o paciente nesse processo. Tem uma história que foi tão bonita. Eu atendi uma paciente com crise de enxaqueca e ela tinha essas crises sempre na época do ciclo menstrual. E aí, na consulta, então a paciente deitada, comecei a trabalhar, fiz um estímulo ali nos ouvidos para trabalhar com essas vias sensoriais e ela começou a me falar assim: Ana, eu tô sentindo cólica. Eu falei: e tudo bem pra você? Ela falou: tudo bem, só acho estranho, mas tudo bem. Do nada? Do nada. Você mexeu em alguma coisa e deu cólica nela? Estou sentindo cólica. Essa foi a resposta dela. Então tá. Você acha que consegue experimentar um pouquinho? Ela falou: não, tudo bem, mas acho que tá meio estranho. E a cólica começou a aumentar. Ela foi me falando: Ana, a cólica tá aumentando muito. Tá aumentando muito. Você acha que você quer continuar? Você quer parar? Ela falou assim: não, Ana, eu tô bem, só tô sentindo muita cólica e acho muito estranho. Porque eu não estou no. Você tava mexendo onde? Ouvido. Estava fazendo alguns estímulos sensoriais. No ouvido? De novo, ouvido. E começou a dar cólica. E ela começou a sentir cólica. E aí, e isso foi aumentando. Ela falou: Ana, tô sentindo, parece que agora meu útero tá fazendo força para expulsar alguma coisa. Então tá, você acha que consegue experimentar mais um pouco? Não? Ela falou assim: não, vamos. E aí ficou ela claro assim, para você naquele momento que era a tua manipulação que estava provocando isso nela? Ela estava entrando, né? A gente estava chegando num processo dentro da somatização. Ela estava tendo contato com emoções, né? Coisas. Mas era claro para você que você era o agente da cólica dela? É um estímulo, sim. Eu estava fazendo um estímulo e ela estava respondendo. E a cólica foi aumentando até que ela falou assim: Ana, estou sentindo escorrer alguma coisa nas minhas pernas. Uma sensação, isso não estava acontecendo, não escorreu nada, mas era uma sensação dela. E quando isso aconteceu, ela começou a chorar. Ela começou a gritar, ela falava: meu bebê, foi chorando. Ela chorou por bastante tempo ali na consulta. E quando ela parou de chorar, ela falou assim: nossa, que sensação de paz, que sensação de alívio, que sensação gostosa, enfim. Paramos ali o atendimento. E aí ela sentou na maca e ela falou assim: Ana, o que é que foi isso? Eu falei: olha, isso é seu corpo, né? O seu corpo, ele respondeu a um estímulo e ele te trouxe talvez uma lembrança. Isso faz sentido para você? Ela falou assim: Ana, faz. Ela sofreu um aborto há uns 16, 17 anos atrás. E ela falou assim: olha, eu sofri um aborto. Ela falou assim: mas eu achei que estava tudo bem, porque ela engravidou de novo, a filha dela tá aí, moça. E ela me falou assim: Ana, eu nunca imaginei que meu corpo guardasse isso. Não sabia que isso estava sendo tão traumático ali para ele. E ela falou assim: hoje pela primeira vez eu tive a sensação de que meu bebê está bem. Foi muito bonita a consulta dela. E aí eu sei que eu cheguei em Itatiba, ela me ligou. Ela falou: não, você não vai acreditar, eu cheguei em casa, eu menstruei. Então olha que teve um estímulo, ela teve uma resposta fisiológica para aquilo. E a Luciana, ela não teve mais as crises de enxaqueca dela, você acredita? Ela aliviou muito. Então assim... Quer dizer, tinha alguma coisa mal resolvida ali, e você pela manipulação do ouvido... Que o corpo manifestou através de dor. Então a dor pra mim é tudo isso. É todo esse mundo, é olhar realmente o paciente de todas essas formas. Mas é um negócio muito complexo, porque... Você não é mais fisioterapeuta, você tem que ser uma psicóloga, antropóloga, socióloga, terapeuta, é tudo. O meu olhar, ele é totalmente corporal, o meu acesso, ele é totalmente corporal. E você respeitar o corpo do paciente, porque o importante sempre será a percepção do paciente, tá? Por isso que não venho nesse papel de psicóloga, não é minha formação, não tenho competência para isso, é corpo. Como o seu corpo está se sentindo, como ele está percebendo, e nós não percebemos. É muito interessante, Luciano. Quando a gente começa a trazer a parte sensorial, a gente vai falando: nossa,
Ou então, quando a gente vai estimulando as vias sensoriais, Sim. você vai ouvir de repente uma música, você vai falar assim, nossa, nunca prestei atenção que ele falava tal coisa na música, sabe? Então são coisas assim tão fortes e tão bonitas. E umas histórias assim fortes, faz sabe? de conta Faz de conta. que eu cheguei no teu consultório. Você está no seu consultório e eu vim me consultar com você. Tá. Então, Ana, minha coluna me mata, eu acordo com dor nas costas, tem dia que eu saio torto, eu preciso caminhar um pouco para ver se eu volto, e já me disseram que é porque não está lubrificado, vai lubrificar. Eu sei que é um inferno, tá, minha qualidade de vida piorou, minha olheira está aqui assim, porque de tanto que eu estou sofrendo de dor, é o dia inteirinho doendo. Me ajuda. Com certeza. Como é que você começa? Luciano, aí eu vou te pegar numa outra coisa. Junto com tudo isso, então eu já vou responder a sua pergunta. Sim. Depois que eu fui atendendo todos esses pacientes, que eu fui fazendo, eu recebi proposta desse mesmo médico para trabalhar na clínica aqui em São Paulo. E ele me falou de uma técnica, de um procedimento chamado Atlas Profilax. De novo, Atlas Profilax. Atlas Profilax. Atlas Profilax. E a minha resposta foi exatamente como a sua. Do quê? O que você está falando? O que é isso? E aí eu fui começar a pesquisar sobre essa técnica que avalia a primeira vértebra cervical, primeira vértebra da coluna, que chama Atlas. Comecei a ver o que era e como que ela impactava ali alguns pacientes, principalmente em relação à dor. Comecei a estudar, e é uma formação específica da Academia Suíça de Atlas Profilax. Então, para você fazer uma formação dessa, você tem que passar por um crivo, né? Você tem que apresentar teu trabalho, eles têm que aprovar aí se você pode fazer aplicação, né, a técnica ou não, enfim. E aí eu olhei pro doutor e falei, olha, eu não sei direito o que eu vou estudar, também não sei se eu vou conseguir estudar sobre isso, então vamos com calma. E aí eu preenchi todo o formulário, comecei a estudar, vi que realmente tem algo muito interessante nisso tudo. Então eu fui lá, me inscrevi e fui aprovada para fazer essa formação. Fiz a formação fora do país, que é a correção especificamente dessa vértebra. Então o que acontece? O Atlas é uma vértebra que ela fica bem abaixo do crânio, que ela serve como uma bandeja. Ela vai sustentar realmente a tua cabeça. Quando sofremos traumas, acidente de carro, efeito chicote, batida de cabeça, queixo, nuca, quando caímos sentados, ou traumas, essa vértebra ela desloca, ela sai um pouco ali da posição dela. Quando isso acontece, Luciano, a gente não percebe, mas como ela é a base, então se ela desvia, automaticamente a nossa cabeça vai um pouquinho para frente para buscar realmente esse apoio. E aí desalinha tudo. É isso, desalinha tudo. Bom, eu fui num cara que cuida disso. Não era com esse nome. Porque eu tenho um esquema diferente aí, papá, fui no cara lá fazer as sessões. Então ele tem uma máquina, ele bota você numa máquina lá, e ele tem um treco que fica como se fosse um martelinho que vai batendo ali, e na teoria ele bota de volta no lugar a tal da Atlas, etc e tal, Profilax, né? E como é que é isso aí? Não, são 5, 6 sessões, não me lembro quantas eram. Você vem aqui, a gente vai, o martelinho, eu fui lá e fiz as 5, 6 sessões e não aconteceu porra nenhuma. Entendeu? Mas era exatamente isso, ó. Ele mostrou para mim o desenho, é essa vértebra aqui, se ela desalinhar, todo o resto tá desalinhado. Então o problema é que ninguém olha para ela, o pessoal vai direto lá embaixo e esquece que aqui em cima tá encrenca. E aí é que é o pulo do gato, né? O trabalho do Atlas Profilax, ele é feito uma vez só. Tá? O acesso dele é único. É uma aplicação só que a gente faz na vida porque ele é muito preciso, ele é corretivo. Então a gente não faz um ajuste diretamente na articulação. Por isso que a gente não vê tanto resultado assim. O trabalho que a gente faz é na musculatura curta de nuca. Então é um acesso que vai fazendo na musculatura, soltando para fazer esse reposicionamento. Não é uma dedo, é uma massagem, máquina? É uma máquina que faz realmente essa soltura da musculatura. E tem dado muito resultado.
Muito resultado. Então, assim, quando um paciente chega com dor, eu vou olhar posicionamento de cabeça, porque é realmente isso. Então, reposicionar a cabeça, eu vou começar a soltar um pouquinho, vou mudar um pouco desse eixo na região da lombar, vou soltar um pouco desse peso. Então, o paciente ele tem uma tendência a lubrificar melhor a região, a fazer uma melhor passagem ali de líquido cefalorraquidiano. Ele começa, então, é um primeiro passo bem significativo. Então, assim, eu tenho uma tendência, sim, a começar a olhar mecânica. Tá, você vai falar pra mim, fique de calção, fique em pé de costas. Deixa eu ver como é que você tá. E aí você vai descobrir que minha cabeça pelo alinhamento, tá fora do lugar para um lado. Se precisar fazer esse ajuste, e aí eu vou te acompanhando. Então, hoje eu fui juntando, eu fui percebendo onde é que começava uma técnica, onde ela terminava e onde a outra complementava, sabe? E tudo isso agora é o tratamento. Você vai pedir minhas tomas? Olha as tomografias, eu vou avaliar, mas o importante é o sentir do paciente junto com tudo isso, né? O exame ele é sempre complementar. Eu acho que essa é a questão, né, Luciano? A gente não pode só basear o paciente em exame de imagem. Olha que interessante, eu tenho uma paciente também que eu atendi, ela chegou pra mim e ela falou assim, Ana, o meu médico me proibiu de caminhar. Eu falei, nossa, por qual motivo? E ela ativa, dona de casa, fazendo as coisas dela. Ela falou assim, porque, não sei qual foi a queixa dela, que ele pediu uma radiografia e viu que ela tinha artrose no joelho. Pronto. Na cabeça dele, o caminhar vai piorar a artrose dela. E ela dela. nunca teve queixa de dor. Então, como eu vou deixar um paciente inativo se ele não tem dor? Sabe que em Harvard foi muito interessante, porque na minha formação toda, o que a gente tinha sobre alguns conceitos, principalmente em relação à coluna? Eu vou carregar um peso, eu vou agachar certinho, flexionar o joelho para poupar peso. E ali eles mostraram que uma hérnia de disco, por exemplo, não é causada por esse fator. Eles mostraram alguns estudos falando que, de repente, todo em volta, né, toda a parte psicossocial afeta muito mais a tua coluna do que o movimento que você vai fazer. Então, eles frisaram bastante essa parte do quanto é importante o paciente estar ativo, né, de movimentar mesmo. Então, nós não somos robôs, a nossa coluna não precisa mexer em bloco, eu não preciso poupar. Então, claro, cada caso é um caso ali diferente, mas sempre o paciente me movimentando, sempre ele ativo. Se você olhar uma criança assistindo televisão, ela está de ponta cabeça, perna para cima, e tá tudo certo. E por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Eu sei. Eu pego uma série da Netflix, a hora que eu termino eu vou levantar, parece que eu tô com 195 anos de idade ali, né? Porque ficou tudo... E uma coisa que é super importante, Luciano, que é muito comum também de observar, principalmente a parte muscular, a saúde muscular. Muitas das queixas que eu pego, nós temos ali muito de origem muscular também. E dor muscular não sai em exame. Como que você vai ver a saúde muscular pelo exame? A gente não consegue. E às vezes a pessoa está ali com aquela musculatura, aquela fibra que está presa. Isso tem a ver com fibromialgia, essas coisas? Não necessariamente com fibromialgia. Porque eu vi todo mundo botando a culpa nisso, né? É fibromialgia. Mas como é que faz isso aí? Não sei, vai mexer. Não, mas se você pensar na saúde muscular mesmo, às vezes a gente tem alguns pontos específicos ali de dor que enquanto não soltarmos, o paciente não vai conseguir ter boa elasticidade, ele não vai conseguir ter boa flexibilidade. E tem que realmente... E aí entra a parte do look. A parte que ele me ensinou, sabe? De chegar, observar a fibra muscular. Porque pensa, você tá ali fazendo alguma coisa, você já tá sentindo a lombar um pouco mais cansada, você tá sentindo... Isso também tem a ver com parte muscular. A parte muscular, quando ela dói, vai ser aquela dor enfisgada, pontada. Você vai tentar fazer um movimento, você não vai conseguir, vai te limitar. Isso é característico de dor muscular. Isso tem alguma coisa a ver com medicina chinesa? Não. Quando você fala do toque, tudo tem do yin. Você falou que mexeu na orelha, deu no útero. Do yin, essas coisas todas, não tem nada a ver com... Não.
essa parte específica, parte muscular, ela é totalmente fisiológica, é totalmente ponto gatilho, é ponto específico de dor, é fibra muscular mesmo, sabe? Você tem que ir lá soltar essa fibra para que ela consiga oxigenar melhor, para que, né, você consiga ter um bom movimento dessa fibra em si. Mas aí você vem e me bota uma porra de uma agulha na orelha. Não, a agulha na orelha, Enfia uma agulha ela na vem testa parte, aqui. aí entra a parte da própria acupuntura, né? Que aí tem a ver, aí sim, com medicina tradicional chinesa. Sim. Que aí vai trabalhar em cima Mas de que para você é algo válido. Hoje por conta até do tempo dos atendimentos, eu não trabalho mais tanto com a aplicação da acupuntura, né? Sim. Essas outras técnicas hoje elas me exigem mais, então eu já não tenho mais tanta não uso mais isso tanto no Mas meu você não atendimento. invalida isso? Não, de forma alguma. De forma alguma. Imagina, todo mundo lá em casa tem alguma coisa, eu vou lá, coloco os pontos. Eu gosto muito. Eu acho que a medicina tradicional chinesa está muito aquém aí da nossa... do nosso raciocínio. Vamos num tema que é impossível a gente não falar aqui. Covid. Pintou a Covid. Né? Como é que isso impactou no teu trabalho? Não do ponto de vista de que ninguém vai vir, tem que atender de longe, isso não me interessa. Eu quero saber o seguinte: o volume de gente que te buscava aumentou, ficou igual, mudou o perfil? Você está sendo procurado por pessoas com algo que antigamente não tinha e agora apareceu? Como é que é o período da Covid? No meu dia a dia ali, na minha prática, Luciano, foi o período que eu mais atendi. Durante a Covid? Durante a Covid. Com queixas de quê? Com dor. Paciente com muita dor, e uma das queixas que nós mais pegamos dentro do consultório pacientes com artrite, artrite reumática ali, Sim. Todas as articulações comprometidas, muitos pacientes com paralisia facial pós-Covid. Então nós vimos ali pacientes com muitas dores e você fala, gente, que resposta diferente, sabe? E aí o fluxo de atendimento aumentou muito. E aí foi um período também muito, muito forte para mim, porque em Itatiba nós começamos ali com as barreiras sanitárias. Então eu falei, gente, eu não vou sair daqui, não sei o que está acontecendo, não sei o que está vindo. Fiquei 15 dias em casa. E aí eu parei com os atendimentos em São Paulo, fiquei com os atendimentos em Campinas e Itatiba, porque nós não estávamos com Covid ali. Então quando São Paulo estava sofrendo ali com aquilo tudo, no interior, pelo menos Itatiba lá não. Acho que a cidade sofreu bastante com isso, porque nós não tínhamos casos e nós vimos, né, todo o comércio, tudo aquilo fechado e tudo aquilo que a gente já sabe. E quando São Paulo começou a flexibilizar, o interior precisou fechar. Sim. Então o tempo, né, ali que o interior sofreu com os lugares fechados foi bem intenso. Então foi isso, passando os 15 dias, já voltei com os atendimentos, com todas as, né, ali com as, né, touca, máscara, tudo aquilo, vigilância sempre acompanhando. Mas você reparou que mudou de... o perfil de alguma forma? As pessoas começaram a te procurar com coisas que não tinha. Coisas que não tinha. Com dores articulares que você falava, gente, muito diferente, sabe? Nunca tinha visto tantos pacientes com tantas queixas assim. A gente, paralisia facial foi algo muito intenso, pós-Covid. Então, assim, não era só o vírus. Ele deixou ali uma série de respostas corporais que você falou, meu Deus do céu, a gente não tá... vai muito além aqui, né, do que a gente realmente imaginava. E muita tensão, porque foi um período tenso para todo mundo. Né? Então eu atendi muitos pacientes com dor mesmo, dor cervical, muita crise de bruxismo, dificuldade para abrir e fechar a boca, crise de enxaqueca, que aí você precisa continuar trabalhando no ambiente dentro de casa, ficar de repente num ambiente que você não está ali preparado, você não tem... Então, esse perfil daquela mudou hoje? Você diria que está voltando ao normal? Ou continua? Porque eu tenho tese, eu conheço alguns amigos que são médicos e tudo mais, e tem mais de um ali que tem uma tese que há um pós-Covid que está trazendo um quadro que é impossível de ser compreendido no todo. Então o cara olha e fala, cara, eu recebo pessoas lá que elas estão com uma síndrome pós-Covid,
que eu não consigo explicar direito o que era. Ela tem queixas de coisas, tipo assim, perdi memória. De onde vem essa coisa? Eu perdi de onde? Cara, esse é uma pós-Covid. O outro, cara, eu tô com problemas intestinais. Exatamente. Cada um, ele fala que tem um coquetel de sintomas que me parece que é uma coisa pós-Covid. Então, uma síndrome pós-Covid que nem se sabe direito como tratar essa coisa, né? Sim, esses sintomas nós observamos sim no consultório. Então, muitos pacientes se queixando de perda de memória. E é isso, minha memória não continua, né, não está mais a mesma desde o Covid. Parte gastrointestinal também, nós já tivemos vários pacientes com crises de diarreia constante e você não sabe de onde vem. Né? Você não sabe, foi, né, muita coisa ali envolvida. Sim. E é isso, eu acho que hoje a grande paixão de trabalhar, acho que a parte mais gostosa de trabalhar com paciente com dor é justamente isso, Luciana. É você olhar o paciente como um todo, né? O paciente não é só a lombar, o paciente não é só a coluna dele, é todo o resto. E a gente tem você sente dor na sua lombar por conta do peso, sobrepeso. Sim. Se fosse isso... Eu hoje, normalmente, quando eu vou no médico, eu brinco, eu vou escrever num papel tudo que ele vai dizer, para depois eu comparar com o que eu ouvi ali. E é batata, né? Você precisa emagrecer, vem aquela puta lição de moral, uma relação do que eu não posso comer. É mais fácil ele me dar uma relação do que eu posso comer, porque quer tirar tudo, né? E fala, eu falo, cara, é a mesma receita de sempre lá, que eu não encontro um caminho. Então eu vou ter que dar um jeito, dar uma breque, falar, cara, vou parar, vou ter que realmente entrar de cabeça, porque senão não vai melhorar. E como eles dizem que o que eu tenho é uma doença, como é que fala? Ela vai evoluir, como é que é? É um problema que vai evoluindo. Esqueci o nome que tem. Existem os termos degenerativos. Degenerativo, ela é degenerativa. Eu falei, então a tendência disso aí, com você gordo desse jeito, é só piorar. Não tem perspectiva de melhora. Agora espera um pouco, que a hora que solidificar. Eu falei, sim, mas eu vou ficar com a coluna dura? Aí vai ficar, não vai ter mais. Eu falei, cara, não tem um jeito de você dar uma injeção de um treco aí. Com a sua conversa, que me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu falei, esse cara não sabe o que ele está falando. Ele está tentando, aliás, é um médico conceituado e tudo, mas ele tá me botando na caixinha junto com todo mundo e não vai dar certo, cara. Se fosse por esse princípio, as pessoas muito magrinhas não teriam dor. Sim. Certo? E também tem. Ao mesmo tempo você pode olhar uma pessoa obesa, sobrepeso, e falar, nossa, essa pessoa morre de dor, e de repente não. Então a dor, acho que a gente... e essa é a parte difícil de você... de repente seguir esse caminho, que é você mudar os teus óculos, é você começar a olhar a dor sem utilizar esses conceitos. Então quando a gente traz isso para a percepção do paciente, a sensação que eu tenho vendo aqui para você é que você deve falar assim, gente, é muito fora da casinha tudo isso, né? Não, você tocou num assunto que para mim tem a ver com o raciocínio que eu ia fazendo. Eu tenho essa cabeça inquieta e é uma merda, porque eu vou no cara, o cara começa a falar, porra. E é um médico, o cara é do ramo, é um técnico, e eu ouço o cara falar, cara, não faz sentido o que ele tá falando. Porque ele tá olhando um pedacinho. E para mim é muito mais que isso. Tem um outro lado que ele não olhou, né? E quando você começa a me falar dessa somatória de coisas, isso faz muito mais sentido. Peraí, tem muito mais para ser visto além daquele exame de imagem ali, né? E tem coisas ali que ninguém tocou no assunto. Você que chega aqui e fala, não, pera um pouquinho, deixa eu conversar. Você perdeu o marido, teve um treco assim, teve uma coisa assim, isso te deu, ó o teu quadril doendo. Eu falei, pô, mas até agora era só imagem. Eu tenho aqui história ali, né? Eu tenho uma bursite e a bursite dói. E você vem dizer pra mim que o problema é o estresse que eu tive lá atrás, né? Então, isso pra mim faz sentido. Deve ter uma forma dessa coisa se manifestar ali. Tem uma história bacana de uma paciente, porque ela chegou com uma protusão discal na cervical. O que é isso? É uma quase hernia de disco, sabe? Quando a gente começa a ter uma saída ali cervical. de um disco na cervical. Tá. E assim, então vamos começar a olhar mecânica. Vamos olhar atlas, vamos olhar posicionamento de cabeça, comecei a manipular e a paciente não foi responder. Então
Vamos para outros caminhos? E realmente, o paciente zero, não apresentava resposta nenhuma. O que seria uma resposta? Melhorou um pouquinho, mas melhorou. Sabe? Comecei até a dormir um pouquinho melhor, comecei a sentir meu pescoço melhor, parece que a dor está diminuindo, está aqui ainda, mas está melhor. O paciente ele precisa sempre evoluir. Sim. Tá? Mesmo que seja em dose homeopática, ele precisa melhorar. Se ele não está melhorando, eu não estou seguindo o caminho correto. Sim. Tá? E eu falo assim, que eu quero que o paciente ele chegue e que ele vá embora. Pacientes, eu amo cuidar de vocês, mas vocês precisam receber alta. Sim. Sucesso no meu trabalho. Porque eu não posso, não é sequestro. Sim. Né? Então, assim, o paciente ele tem que vir, tratar e ir embora. Ele tem que seguir com atividade física, com outras coisas. Não é que nem uma opção mecânica. Meu carro não é para ficar lá mais a vida. Vai, conserta e me devolve. E aí ela não dava... Eu lembro muito de um médico que chegou pra mim e ele falou assim: nossa, Ana, não vai ser legal você trabalhar com essa coisa do Atlas, não. Porque como você vai fazer uma técnica que é feita uma vez só na vida e o paciente melhora? Ele falou: você vai acabar com o teu negócio. Eu falei: mas doutor, pelo amor de Deus, se eu conseguir atender o paciente, mesmo que seja uma única vez, o paciente melhorar, eu tô feliz da vida. Ele falou: mas você vai ficar pobre. Não vai nada, falei, tem um monte de coisa pra doer além da... Então, sabe, por isso que é esse olhar pro paciente. Termina a história da sua paciente, ela não estava dando... E ela não apresentava nenhuma resposta. E ela me falava assim: minha vida é perfeita, tenho um trabalho perfeito, sou feliz, meu casamento tá tudo certo, mas essa hérnia aqui tá me incomodando. E quando eu fui pesquisar, então eu falo que o trabalho da somatização é como se eu batesse na porta do corpo e falasse assim: corpo, conta pra mim o que tem aí, vamos lá, vamos experimentar um pouquinho o sentir. E o sentir é isso, o paciente com os olhos fechados, ele começar a se perceber, então devagarinho ele vai sentindo. Coloquei a paciente em pé, com os olhos fechados, e eu falei, eu usei com ela para ela pensar ou imaginar como se fosse uma árvore, né? Se ela tinha raiz, como que ela sentia pé no chão, como que era, se ela sentia flexibilidade no corpo dela ou não. Então ela ali com, né, os olhos fechados, sentindo, e ela falou assim: Ana, não me sinto como uma árvore, não. Ela falou: eu sou um poste. Ana, eu não tenho flexibilidade nenhuma, eu sou um poste. E Luciano, na minha cabeça, essa informação ela ganha qual repercussão? Gente, como que eu vou fazer um acesso num poste? Se ela está me definindo, se ela está me relatando que é assim que ela sente o corpo dela, então ela não prestava atenção nisso, mas ela está verbalizando o que ela está realmente sentindo. E não adiantava fazer, vou fazer o Atlas nela, vai adiantar o quê? Nada. Vou trabalhar com alguma manipulação, o que ela vai sentir? Nada. Tô ali batendo no concreto. E ela falou assim: essa situação me incomoda muito, muito. Ela falou assim: eu não aguento mais sentir essa rigidez toda. Então, olha, ela teve uma percepção e ela se incomodou com isso, ela quis sair disso. É diferente dela ter essa percepção e eu falar assim: você precisa sair disso. Você precisa, então... Não, eu não sei nada do que ele precisa. A percepção vem do paciente. Então, olha, eu me senti assim, isso está me incomodando e eu quero sair disso. Então, quando ela me falou: eu quero sair disso, aí minha cabeça começou a raciocinar. Como que eu vou ajudar a paciente a sair disso? Como que... E aí eu pensei o seguinte, eu falei: eu vou quebrar o poste. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá nas ferramentinhas do meu filho, que ele tinha aquelas bancadinhas, peguei um martelo, peguei aqueles, eu não sei nem como chama. Um cinzel, alguma coisa assim. Não sei o nome disso. E aí eu fui fazendo estímulos no corpo dela, como se eu estivesse quebrando mesmo um cimento. Então eu batia, fazia a vibração no corpo dela para ela ter a percepção. Luciana, eu fiquei 1 hora trabalhando nisso com a paciente. Da cabeça aos pés. Fomos trabalhando. E ela foi se divertindo ao longo da consulta, né? Quando ela levantou, ela falou assim: nossa,
eu tô muito molinha. E Luciano, a partir disso, as minhas manipulações começaram a ter resultado com ela. E é assim, ó, em pouquíssimo tempo ela recebeu alta. Você tinha que ter quebrado uma barreira. Quebrar uma barreira. Quer dizer, porque isso, pra fisiologia, o teu é a ato, couraça. o teu ato de ir não tem nada a ver com... o ato em si não fez nada. É a sensação É dela. você liberar uma chave lá couraça. dentro e falar, achei a chave, abra essa porta aí. É a couraça dela. Sim, é você conseguir acessar. Mas eu só consigo acessar quando o paciente me dá permissão. Então, por exemplo, assim, eu atendi uma outra paciente que ela chegou... a queixa dela era muito peso na região das costas. E aí com ela eu comecei puramente com a percepção. Eu falei, olha, então antes de começar a mexer em qualquer coisa, vamos para a percepção. A paciente deitou na maca, fechou os olhos e ela falou assim, nossa, Ana, que interessante. Eu me sinto enterrada. Como assim enterrada? Ela falou, Ana, parece que eu tô dentro da areia e só tô com o nariz e os olhos para fora. Luciano, isso é uma percepção dela. Qual é, olhando de fora, qual é a sensação que dá pra, né? Qual é a vontade de chegar pro paciente e falar, pelo amor de Deus, sai daí, você não pode ficar aí. Vamos, você não pode, vamos, que a vida... Não. Foi a sensação que ela me trouxe. Então tá, como você se sente aí? Ela me falou assim, tá tão gostoso, tá tão quentinho. Ai, por mim eu fico aqui a vida inteira. Então, Luciano, ela se viu nessa situação, ela sentiu que estava confortável, zona de conforto dela. Eu não pude trabalhar com ela para tirá-la dali. A vontade de sair daí ainda tinha que partir dela. Quer dizer, a outra não queria mais ser um poste. A outra não. E ela te deu liberdade. Exatamente. É que nem um vampiro. Ela me deu permissão. É que nem um vampiro. Se vocês não falar pode entrar, ele não entra. Exatamente. Porque ela sentiu a necessidade de sair daquilo. A outra ainda não. Ela estava no quentinho, zona de conforto. Então eu fui trabalhando com ela com outros estímulos, fomos trabalhando nas consultas de outras formas. Então quando você começa, Luciana, a trazer corpo físico para a sessão, é muito particular. Eu ia te fazer uma pergunta aqui agora, que é a seguinte, deve ser fascinante, porque você está sentado ali atrás da tua mesa, abre uma porta e você não sabe o que vai entrar ali. Nem faço ideia. Eu não sei o que vai entrar aí. E a pessoa entra, você já começa a ter sua... Bom, entrou uma senhora de 77 anos, meio manquitolando tudo, mas você não tem a menor ideia do que vem ali. Fazer. E tampouco de como será a consulta dela, porque eu não posso invadir o espaço dela. Como eu falei, essa paciente da areia. É aflitivo para mim, pelos meus óculos, pelo aquilo que eu vivi. Fala, meu Deus, que aflição, e eu toda inquieta desse jeito, vontade de pegar a paciente e falar, meu bem, vamos lá, não, vamos... Não, ela me falou que ela está confortável. Então, quando ela perceber que ela está desconfortável, aí nós vamos interagir, nós vamos intervir de outra forma. Aí teve um dia que ela chegou no consultório, ela falou assim, Ana, não dá mais, eu não aguento mais essa situação, eu preciso sair disso. Opa! Então ela me trouxe uma vontade, ela me trouxe a necessidade corporal de sair daquilo. E aí, qual ferramenta que eu tenho para sacudir a poeira, de renovar? O Atlas. Eu falei, é isso. Vou fazer o Atlas nesse momento para trazer, eu vou soltar a cervical, trazer novo reposicionamento, sacudir a poeira. Vamos lá. Ela fez o Atlas. Na semana seguinte, ela chegou para mim e ela falou assim, Ana, eu senti uma liberdade tão grande. Ela falou assim que na hora que eu saí daqui do consultório, eu abri o vidro do carro e fui andando. Sabe quando aquele vento vem batendo? Ela falou assim, a minha sensação, sabe cavalo que tá ali na porteira esperando para abrir, ele sair correndo? Sim. Ela falou assim, eu sou esse cavalo. E a dor dela, zeradinha. O paciente recebeu alta. Quanto disso é sugestão? Minha? A pessoa está sugestionada. Nada. É puramente sensorial. Então, assim, como que ela vai percebendo? Então, às vezes, quando a paciente começa a ter algumas liberações,
ela vai sentindo algumas vontades. Então, eu vou percebendo isso com o relato que ele vai me trazendo. Então, às vezes o paciente chega assim, olha, sabe que essa semana eu senti uma vontade de organizar a gaveta do banheiro, que estava uma bagunça há anos. Olha, ele começou a tirar as coisas e a organizar. Então, esse externo é um reflexo do que está acontecendo com ele. Tá? Então, Quando você fala essa semana, eu tenho a impressão que isso é uma sequência. Então, ninguém chega para você como quiropraxia. Fui lá, fiz uma sessão, estalou meu pescoço, saí feliz da vida, volta o dia que doer de novo. Depende com do você, como é que tratamento. é? Eu vou chegar lá e você vai olhar para mim e falar, escuta, nós vamos ter que passar umas 10 sessões. Depende muito de cada paciente. Então, Sim. Quando é questão puramente física, às vezes eu preciso ver o paciente até com uma certa frequência, porque eu preciso melhorar aquela qualidade muscular e tem toda uma sequência realmente. Agora, com o somato, quem estabelece esse ritmo, Luciano, é o próprio paciente. É o próprio paciente. E eu não posso mexer no corpo dele pela minha vontade ou tudo vai partir dele. Então é uma delícia trabalhar com isso tudo. E hoje eu misturei tudo isso É legal porque no atendimento, sabe? Sim. Uma coisa que eu nunca imaginei, as coisas foram acontecendo. Eu estava falando sobre isso na hora do almoço hoje. Eu estava comentando Tava com outro cara da minha idade, os dois, que sabe, com a idade que nós estamos, a gente senta para conversar, só fala de médico, receita, remédio, né? O paciente me falou isso. E ele estava me contando uma coisa, ele falou de um tipo de medicina. Eu até perguntei, pô, isso não é um endócrino? Ele falou, não, isso tá além do endócrino, né? Que era o cara que tem uma visão holística, ele olha para você como um todo, antes de ele ir lá e apertar. Falei, não, ele vai te olhar como um todo, vai fazer um exame e aquilo vai determinar o teu equilíbrio, como é que tá. Então tem coisa hormonal, tem coisa física, tem uma pancada de coisa que se você pegar o especialista, ele só vê aquele pontinho. Esse cara vai tentar ver o todo, né? Cara, isso aí para ser charlatanismo tem dois pitacos, 2 segundos para virar. E você falando uma coisa super importante, Luciano, que aí você bateu num ponto que essa sempre foi uma grande resistência minha, tá? Eu nunca divulguei o meu trabalho, nunca falei sobre o meu trabalho, justamente por isso, porque é tão delicado, né? Eu acho que saúde a gente não vende. Sim. Né? Isso tudo a gente não vende. Eu sempre tive muita cautela para isso não cair. Não só o trabalho da própria somatização, como o trabalho do Atlas. Então, quando você fala que você trabalha com uma técnica que é feita uma vez só, eu falo, nossa, milagre. Não é. É uma técnica dentro de várias outras ali, elas vão se complementar. Quando a gente vai conversando, eu acho que é tudo tão delicado, né? Você não sabe a dor que o outro está sentindo, você não sabe como é lidar com o outro, você não sabe o que ele vai trazer. Às vezes você está ali imaginando mexer numa coisa, mas de repente ele vai trazer uma outra resposta. Então eu sempre tive essa cautela. Então hoje estar aqui falando sobre isso contigo é também uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigmas para mim, porque e o que me fez também aceitar estar aqui para compartilhar tudo isso, eu acho que 2 coisas super importantes, né? Quem tá lá do outro lado sofrendo com dor não tem ideia. Sim. Das possibilidades que nós temos, sim, né? E também é isso, é o outro olhar para fisioterapia, que foi o que você me falou. Nossa, mas então o que você faz não é físio. Sim, é físio, de uma forma totalmente diferente, com outras ferramentas, mas é um olhar para físio. Então, quando você vê um paciente que ele consegue melhorar a dor, evoluir, e às vezes é rápido ou não também, depende ali da resposta de cada um, mas, gente, é surreal. É surreal. Que interessante e nós isso. já tivemos casos assim, nós já tivemos pacientes, por exemplo, que tiveram casos mais acentuados, assim, pacientes que conseguiram absorver
esteatose hepática, uma gordura no fígado, depois de um processo assim. Já tivemos paciente com esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa progressiva, que os médicos reviraram depois, não acharam mais nada. Então, assim, é muito delicado você falar disso, mas os resultados são muito bonitos, né? Sim. Então é isso, é todo esse trabalho, é tudo isso junto. Você que está me ouvindo sabe e me acompanha há muito tempo, sabe que eu sou um cético profissional, né? Tenho um olhar crítico bastante. E eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar umas consultas contigo. Com certeza. Você atende em São Paulo também? Atende em São Paulo. E eu vou também. Lá. Eu vou conversar com você e eu vou me submeter ao seu olhar ali para ver se de repente tem algum caminho lá. E eu acho que tem, tá? Eu acho que é exatamente a gente tem que evoluir para uma compreensão disso tudo. Toda vez que eu faço o Leadercast aqui, eu comento isso aí, né? Tem o exemplo que eu uso é o Prêmio Nobel de Economia sendo dado para um cara que criou um negócio chamado economia comportamental, que não é a economia normal, era outra coisa. Então esse cara pegou o comportamento humano, juntou a economia e falou, cara, tem um treco diferente aqui, sabe? O estudo do comportamento humano na economia. E o negócio é tão brilhante, tão rico, que deu um prêmio Nobel pro cara, né? A mesma coisa na tua área, quer dizer, é um pouquinho de cada, tudo em conjunto. Se você não olhar esse todo aí, é difícil você... É uma coisa assim, quebrei a perna. Cara, tá pontual. Eu tenho um osso quebrado, eu vou lá, conserto, tá perfeito, né? Ah, tô com um problema, vou ter que fazer um transplante de rim. É pontual, né? Tem coisas que você pontualmente vai lá e resolve. Acho que tem todo o mérito. A medicina evoluiu barbaramente nisso. Mas tem coisas que a hora que você lida com todo esse esqueleto aqui, é muito além, cara. Tem muito além. Tem muito mais do que só o Dorflex só não resolve, não, né? Seria tão bom se resolvesse assim, né? Se fosse quem tão quiser, simples, mas é isso. Quem quiser pesquisar, saber de você, falar com você, marcar uma consulta e conversar e tudo mais, qual é o caminho? É o Instagram? Pode ir lá no Instagram, doutora Ana Paula Salmazo. Vamos lá de novo. @ doutora Ana Paula Salmazo. Tudo junto? Tudo junto. Doutora Ana Paula Salmazo. O Salmazo é 2 S. S no começo? Um só. Não, eu digo S no começo e S no final. Sim. Tá, então Salmazo. Salmazo. Tá. Igual da Mônica. Tá. Salmazo. Doutora Ana Paula Salmazo. Tá. Tá no @ ali e vai no teu... Tá bom. É isso. Acho que é o Faço caminho. atendimento em Campinas, aqui em São Paulo. E já tá fazendo seu livro ou não? Olha, só desses casos não, mas já fiz já trabalhei ali como coautora de um livro em relação à dor, mas quem sabe ainda sairá sobre alguns casos. Já tem material aí que dá para fazer um livrinho bem interessante aí. Você sabe, essa a barreira da comunicação ali para mim já é difícil. Então vocês vão ver, gente, eu não tenho muitos seguidores no Instagram, não sei lidar com isso, é muita novidade para mim, né? Mas eu senti tanta necessidade de falar sobre isso, justamente por isso, os pacientes eles chegam, eu atendo uma paciente que ela é uma graça, ela trabalha com escrita, ela falou assim, Ana, as pessoas não sabem o trabalho que você faz, você precisa falar, as pessoas, às vezes eu vejo também tantas coisas sobre dor, você fala, gente... Né? Tanta coisa que de repente está indo para um caminho errado, e, enfim. Então, essa barreira aqui da comunicação estou vencendo agora. Legal. Então, vocês vão ver que eu não tenho seguidores. Você começou com o pé direito vindo aqui ao Leadercast, viu? Com certeza, querida. Gente, que privilégio é esse. Obrigado pela visita aí, adorei a conversa. Eu tô falando sério, eu vou entrar em contato com você e vou marcar para com certeza. Para você ver se tem jeito ainda essa carcaça aqui. Com certeza, tá gente. Bom? Beijo. Maravilha, obrigada, beijo.